Você estava na comunhão, irmão Manuel, com a Bíblia aberta aí, glória a Deus, no mesmo lugar. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos dar início na leitura com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Até aqui, irmãos. Glória a Deus nessa altura. Nós servimos um Deus que é o Todo-Poderoso. Um Deus que é invisível aos nossos olhos, porque estamos nesse corpo de carne, mas não é invisível aos olhos dos anjos, pois os anjos já estão num corpo espiritual. Um Deus todo-poderoso, que é onipotente, onisciente e onipresente. Um Deus que pode tudo, manda em tudo. Um Deus que conversa e entende e ouve de muitas coisas na terra que para nós não tem voz, e mesmo o barulho que faz nós não entendemos nada, mas Deus entende o barulho do mar, o barulho das folhas das árvores, o som do relâmpago, do trovão. Ele consegue entender o que os animais estão passando, e até coisas que a humanidade nem sabe que existe. Ele cuida de tudo, pois Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus tem um poder tão grande que a mente do ser humano não foi feita para conseguir calcular o seu poder. Tudo que um homem ou uma mulher humano consegue pensar o que Deus pode fazer, Ele está muito além da nossa imaginação.
Ele sempre será o Todo-Poderoso. E não tem nenhuma força, aleluia, que consegue parar o poder e a sua glória. Ele que criou os seres viventes e só falou haja e já houve. Não precisou fazer nenhum teste com nenhum animal. Vamos fazer aqui, ver se funciona, ver se vai andar direito, ver se essa ave consegue cantar, ver se com esse tamanho de asa ela consegue voar. O Senhor, Ele faz tudo perfeito. Todo o Senhor é perfeito, aleluia, aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. E bem-aventurado quem está sempre dando glória a Deus, irmão. Nós somos o povo do glória, somos conhecidos desde antigamente como o povo do glória, e damos glória a esse Deus poderoso, e ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos dá o direito da vida eterna se nós formos fiéis. E esse Deus, depois que criou os animais, criou o homem foi criado para viver a eternidade. O homem não era para morrer. A vida estava nele. Criou a disjuntora para estar junto com ele. Deu o direito do homem colocar nome nos animais. Esse vai chamar tal, esse mais aquele. E deu só uma regra para que o homem não desobedecesse, não comesse do fruto da árvore da vida do jardim. Mas o homem caiu, a mulher caiu, a astúcia da serpente derrubou aquilo que era obra-prima da mão de Deus. E ali o homem perdeu a luz, pois ele perdeu a eternidade. A luz é Cristo, e quem tem a luz tem o direito de viver a eternidade. Ali o homem passou a ser um mortal, como todos nós somos mortal. Ninguém aqui, irmão, é imortal. Aleluia, todos somos mortais. E um dia vamos descer na sepultura. E se passar muito tempo ainda do Senhor voltar, chega um dia que vamos cair no esquecimento da terra, que ninguém nunca mais vai lembrar que nós existimos. Só fica guardado a nossa consciência, que com ela ninguém mexe nela. Ali está toda a verdade sobre a nossa vida, para um dia a nossa consciência dizer quem nós éramos vivendo dentro deste mundo de tanta guerra, de tanta batalha. E o Senhor viu que ali a sua obra-prima tinha caído, a serpente tinha o derrubado. Ali ele deu uma sentença para cada um dos três, e essa sentença está até os dias de hoje, até a serpente que rasteja e come do pó. E alguém pode dizer, mas serpente não come pó. Nós viemos do pó, e é desse pó que o Senhor falou. Se a serpente picar o nosso calcanhar e nós não tiver calçado
no Evangelho de Cristo, aonde Paulo pregou aos Efésios sobre a armadura de Deus. Se nós estiver dentro do Evangelho e o calçado do Evangelho tiver nos nossos pés espiritual, a serpente pode picar o calçado e não fura, e nós pisa na cabeça da serpente, e sempre vai haver inimizade entre a descendência da mulher e a serpente, e nós não temos nada com o tentador, e nem temos, aleluia, que mostrar nada para ele. O nosso negócio é com Cristo, é com ele que nós fazemos aliança, é ele que vai nos levar para a glória, é ele que nos purifica, é ele que nos salva, é ele que cuida de cada um de nós. E bem-aventurado quem está sempre dando glória ao teu Deus, agradecendo por esse direito de estar sentado dentro dessa casa de oração e sentindo que Cristo está na tua vida, e o calçado do Evangelho está no teu pé espiritual, e a serpente não te derruba no adultério, nem na fornicação, nem na blasfêmia do Espírito Santo. Toda vez que ela rodeia o teu caminho, a virtude que está em ti, que não é tua, vem do Pai da glória, pisa na cabeça dela, e ela vai embora, e você dá glória ao nome do teu Deus. Alamaná. E o Senhor, após a sentença, o homem foi tirado do jardim do Éden, e o Senhor permitiu que a terra que só dava fruto nascesse espinhos, cardos, ervas daninhas, para que o homem lavrasse ela e vivesse do suor do seu rosto. E vem-se passando os anos, o Senhor escolheu um homem chamado Moisés, que o Senhor amou muito ele, aleluia, foi um dos únicos homens, aleluia, que teve o direito e o privilégio de ouvir da boca de Deus como foi a criação do mundo, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés não existia no tempo nem de Adão, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Não existia Moisés, mas ele ficou 40 dias e 40 noites em cima do monte. Era só a glória de Deus, que era um fogo que impedia dele a face de Deus. Imagine cada um de nós ficar 40 dias e 40 noites conversando um com o outro, contamos toda a nossa vida, ainda sobra muito tempo, e ele teve o privilégio de saber como foi a criação, porque não tinha mais ninguém vivo. Deus não deu direito de Adão escrever nenhum livro, e nem Eva também, e nem Abel, e nem Caim, e nem Sete, e nem Enos, e nem Melquisedeque, porque é Deus que escolhe as coisas, o poder está na mão dele, ele escolhe quem ele quer para o nome dele ser glorificado. Quando Jesus Cristo entrando em Jerusalém, ele escolheu 2 discípulos, era 12, e falou para os 2, vai na frente, vocês vão ver um homem com um canto de água na cabeça, acompanha ele, entra onde ele mora, tem um aposento que está pronto, e lá vai ser a Páscoa. Então está aqui os escolhidos por Deus. Quanto lá fora queria ter esse privilégio, e Deus deu esse privilégio de você ser cristão. Dê glória a Deus. Lembra que nós somos o povo mais feliz da terra. É
essa felicidade que nós temos não é do humano, é divina, é da glória. O crente provado, ele está feliz. O crente doente, ele dá glória. O crente, aleluia, tentado, ele dá glória. Isso confunde o inferno. Ele nunca vai discernir nenhum de nós. E nós não seremos discernidos por espírito maligno nenhum. Aleluia, Jesus. Moisés, por intermédio de Deus, estabeleceu as leis, mas as leis não foi suficiente para salvar o povo, e o Senhor queria que a sua obra-prima alcançasse um dia direito de salvação. Passou-se os anos, o século. Isaías, que nem conheceu Jesus Cristo, nunca ouviu, mas começou a escrever uma profecia, como que ele tivesse andando com Cristo, pregando sobre o seu nascimento, pregando sobre a sua vida, pregando sobre o seu martírio e até a sua morte. Isto chama revelação pelo Espírito Santo, e esse povo tem o Espírito Santo. É por isso que os críticos se incomodam muito conosco, porque aqui não é uma palestra estudada, não é nada que vem de teologia nem filosofia, é algo que o Espírito Santo vai soltando, e como uma fonte aberta o povo vai comendo, e cada glória que você dá aí é um tapa na cara do demônio, porque você é cristão, você nasceu para dar glória, você morre dando glória. Aleluia. E o Senhor Deus ainda usou de Malaquias e de Zacarias para escrever sobre João, que viria 6 meses antes do nascimento de Cristo. E Cristo nasceu para nos dar o direito da vida eterna. E João, que escreveu esse livro, que foi o discípulo amado do Senhor, aquele que tinha liberdade de reclinar no peito do Senhor, olhar os traços do seu rosto, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo, o formato dos seus lábios, do seu queixo. Deus o escolheu também, aleluia, para ser, aleluia, o seu Espírito ser arrebatado até o céu, para escrever o livro do Apocalipse. Mas Jesus Cristo, homem, já foi. Hoje nós temos Jesus Cristo ressuscitado, em glória, glorificado. Não é mais num corpo humano, é num corpo espiritual. E quando João chegou em espírito na glória, escrever nos primeiros capítulos de Apocalipse, ele viu 7 castiçais de ouro e 7 estrelas, e no meio dos 7 castiçais ele viu alguém que ele não conhecia. Os seus cabelos eram mais brancos do que a neve, o seu rosto brilhava mais do que o sol, um cinto de ouro nos seus lombos, os seus pés como bronze quando sai da fornalha, uma espada saía da sua boca, e uma voz como de muitas águas disse: João, sou eu venci a morte, eu venci o inferno, eu tenho a chave da morte e do inferno, está na minha mão. Lamanaia, Jesus. E ali João levantou, porque mesmo em espírito
caiu como morto de espírito. E o Senhor foi mostrando muita coisa. E João escreveu sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão, a terra teve o privilégio de Deus andar nessa terra, porque o Verbo é Cristo, e ele diz: eu e o Pai somos um. As obras que eu faço não são de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz a obra. E essa terra não valorizou Jesus Cristo pisando nela. Teve muitos críticos, fariseu, o saduceu, muitos escribas, o sacerdote que estava para cuidar da lei, muitos dele consentiram na morte de Cristo, mas o evangelho foi pregado. Quem crer e for batizado será salvo. Ele é a fonte que salta para a vida eterna, e quem beber dessa água não tem mais sede. Você está bebendo a água da palavra, irmão. Não contamina com água cheia de bactéria lá fora, não. Não contamina com água da filosofia, da teologia. Bebe a água da palavra. Ela te dá direito de vida eterna. Aleluia. E ele é o Verbo. Por que o Verbo, irmão? O Verbo é uma palavrinha às vezes tão pequena, mas ele dá sentido na frase. O Verbo consegue ser no passado, no presente e no futuro. O Verbo no português, quantos professores e professora tem aqui, a gente quase não estudou, mas o pouquinho que eu estudei, aprendi que o Verbo, às vezes, aleluia, na ação que ele está executando, ele dá sentido na frase, ligando o sujeito com o predicado. Se não pôr o verbo, a frase não tem sentido. É quase impossível fazer uma redação contando algo que aconteceu sem utilizar de um verbo, porque ele está em todos os lugares. E o verbo é Cristo. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é o futuro teu, ele é o futuro meu, ele é o futuro da igreja, ele é o futuro do teu filho, da tua filha, ele é o futuro da tua família, ele é o futuro da salvação da tua alma. Tua vida está entregue na mão dele. Se nós falar para alguém, João de bicicleta, ninguém vai entender, a frase está sem sentido. João andou de bicicleta, aí o verbo entra e dá sentido na frase. Jesus Cristo é o sentido da nossa vida. É ou não é, irmão? É o sentido da tua vida. Irmão, Jesus Cristo é o sentido da tua vida. É Ele que dá sentido. E na visão da pregação dessa palavra, o adversário que tanto te incomoda, e às vezes na hora da tua prova, ele aproveita da fragilidade do teu psicológico abalado e fala: Deus não está contigo, Deus não vai fazer a obra, você não vai alcançar esse milagre. A Irmandade ajuda na comunhão da pregação dessa palavra. Assim como numa prova do Enem, ou numa outra prova, o professor e a professora chega para o aluno e fala: você vai fazer uma redação, que tem muitos que têm medo de redação, e o assunto
O título dessa redação é isso. E aquele aluno e aquela aluna elabora uma redação com aquele título. E na comunhão hoje, o adversário que te desafiou, ele está ficando envergonhado hoje por essa palavra. E o Senhor hoje coloca um título. E cada um de nós na espiritualidade, dentro da tua consciência, você vai fazer uma redação aí. Como que é a tua vida na graça? Começa a escrever aí na espiritualidade dessa palavra, o título dessa redação. Como que é a tua vida dentro da graça? Você passa prova por causa da graça? Você passa luta por causa da graça? Você passa desprezo por causa da graça? Você passa noites às vezes sem dormir por causa da graça? A tua saúde até é abalada por causa da graça? Vai escrevendo aí a tua redação. E na comunhão dessa palavra, irmão, o professor que é Cristo, como professor de uma sala de aula, ele vem corrigir a redação do aluno. Esse professor agora, com uma caneta marca-texto, ele começa a corrigir a tua redação. Na primeira linha, o verbo está lá. Na segunda linha, o verbo está lá. Na terceira linha, o verbo está lá. Na quarta linha, o verbo está lá. Satanás tem que cair e ver a tua redação marcada com a caneta de Cristo. Alamanarga. Sentiu a virtude de pregar essa palavra, irmão? Pode dar glória ao teu Deus. Deus está escrevendo coisa nova na tua vida. Esse demônio vai cair hoje por essa palavra. Haverá uma história nova. Haverá uma história nova. Quantos desafios você já passou nessa graça? Quanto choro. Alguém que dizia ser seu amigo, não é mais. Alguém que dizia que era sua amiga, não é mais. E você ainda na confiança, na tua simplicidade, contou alguns fatos da tua vida, que era particular entre você e Deus. E aquele demônio que entrou naquela pessoa, ainda te mancha, querendo sujar tuas vestes. Mas hoje Cristo está com a caneta marca-texto na mão e dizendo: minha serva, meu servo, eu estou na tua vida, onde, hoje, amanhã, o mês que vem, a semana que vem, o outono, o inverno, a primavera, o verão, a mudança de governo, de presidente, eu nunca mudo na tua vida. Sai daqui hoje com a tua redação marcada, com tinta de marca-texto de ouro, e todas as linhas, o verbo está. Na hora do choro, na hora da angústia, na hora da enfermidade, na hora do desprezo, na hora da tentação, o verbo está lá, que é Cristo. Ele nunca vai te abandonar. Ele veio para o que era seu e não quiseram. Os judeus rejeitaram. Nós somos gentios. Não tínhamos dignidade nenhuma. O Senhor nos escolheu para morar na glória. Você já parou, irmão, para imaginar? Você já parou, irmão, para imaginar o que é morar na glória? Um dia que começa e nunca vai acabar. Aleluia, é por isso que tem que trabalhar na obra com alegria, irmão. Aleluia, Deus mostra aqui algo, e tem muitos que pode ser que nunca nem ouviu isso. Nós vamos morar na glória. Teve um homem aqui na Santa Sagrada Escritura
que ele chegou até o terceiro céu. Sabemos quanto tem, isso é segredo da mão de Deus. Nós lutamos pela salvação. Irmã, luta pela tua salvação. Irmão, luta pela tua salvação. Sofra pela tua salvação. Chore por ela. Se alguém da tua família te dizer assim, você vai escolher ou a igreja ou eu. Escolhe Cristo. Não vai faltar pão na tua mesa. Não vai faltar calçado. Não vai faltar o amor de Cristo na tua vida. E Ele vai te levar para a glória. Lutamos pela salvação. E aqueles que for fiel até o fim, entrará na glória. Galardão é diferente de salvação. Salvação é tudo igual. Quem salva, todos recebem a coroa de glória e cantam o hino da vitória. No céu receberemos o galardão. É o teu trabalho na obra. É a tua dedicação na igreja. É o teu congregar. É o teu glória que sai da boca. É o cantar de hino. É o louvar a Deus. É confessar diante do mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Que você é crente pela vida ou pela morte. Haverá graduação de galardão. Luta para ter um grande galardão e entrar em lugares na glória que não é para todos. Existe uma hierarquia de anjo. Nem todos são iguais. Anjo, serafim, os querubim, e vamos ter os nossos galardão lá em cima. Dá para lutar ou não dá, irmão? Dá, irmão, você continua dando glória. A virtude está aí ou não está? O verbo está te visitando ou não está? Sofra pelo amor da obra. A tua enfermidade, a tua luta, a tua prova, a tua guerra, lembre, faz parte do pacote da tua salvação. Passa por ela dando glória e você vai pisar na cabeça da serpente porque você está calçado no Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus, seja louvado. Vamos agradecer a Deus com uma oração. Põe o irmão para agradecer.